Estamos de volta com o Jornal das 5 da SIC Notícias. A poucas semanas do Natal e Ano Novo, os hotéis no país estão a ficar com elevadas taxas de ocupação, apesar dos preços terem aumentado entre 15% a 20%. A Associação de Hotelaria prevê uma quadra natalícia positiva para o setor, em linha com os resultados turísticos deste ano, em que houve uma clara recuperação. Há hotéis esgotados, por exemplo, na noite de passagem do ano, e em várias pousadas a ocupação é na ordem dos 75%. Está em direto por videochamada Bernardo Trindade, presidente da Associação de Hotelaria de Portugal. Boa tarde, obrigada por estar connosco. Estes números, a propósito da quadra que se aproxima, são números que regressam àquilo que tínhamos no pré-pandemia ou são números ainda melhores? Eu acho que, tal como a peça refere e como a Marisa refere, estão alinhadas com aquilo que tem sido o ano de 2022, que tem sido, de facto, um ano de recuperação da confiança dos nossos clientes. E isso é muito importante, porque quando toda a estrutura de despesa que hoje constitui a exploração de uma unidade hoteleira também cresceu exponencialmente. E, portanto, termos esta confirmação no Natal e fim de ano é, obviamente, muito positiva. E ela reflete, sobretudo, uma coisa que já vínhamos sentindo, de alguma maneira, no pré-pandemia, que é a comodidade que as famílias encontraram de passar a ceia de Natal e os dias de Natal em família nos hotéis, porque impede-as de fazer os habituais cozinhados em casa e toda essa parafernália, que juntávamos aqui um aspecto, que é um aspecto recente deste ano de 2022, é que de facto a conta no supermercado também está bastante mais elevada e, portanto, eu diria que a comodidade e este aspecto da inflação de preços concorrem para que esta opção da ceia de Natal dos hotéis possa ser uma realidade. A conta do supermercado está mais elevada, mas também a conta para pagar alojamento também aumentou. Não, nós fazemos um equilíbrio e, portanto, quando me pergunta, para que níveis de preço é que estamos a falar, eu diria que em todo o país, em todas as categorias de empreendimentos turísticos, há de facto propostas adequadas a cada carteira. E, portanto, a nossa perspectiva é, de facto, hoje ter condições, tal como acreditamos, de prestar um serviço que seja compatível com a expectativa dos nossos clientes e, portanto, esta tendência que vinha do período da pré-pandemia possa, no fundo, ter agora continuidade no período de Natal, sendo que no fim do ano, na generalidade das regiões e dos nossos associados, digamos, a avaliação que fazemos é uma avaliação igualmente muito positiva e com esta nova nuance, que é o facto das pessoas hoje já não reservarem apenas o dia 31, mas muitas delas aproveitarem para fazer o 30 e o 31 e, portanto, isso de alguma maneira, de facto, configura este aspecto positivo. Sim, mas deixe-me voltar aqui a esta questão da inflação e com toda a certeza o setor hoteleiro também não ficou fora desta subida de preços. Confirma que, no geral, a subida situa-se ali entre os 15% e os 20%? Sim, e eu diria que ainda bem. Porquê? Porque neste ano de 2022, nós, em função de uma inflação generalizada dos custos que, no fundo, compõem a unidade hoteleira, nós tivemos a capacidade e a possibilidade de o passar para o nosso cliente, se me perguntar, e então em 2023? Bom, 2023 é uma incógnita. Porquê? Porque nós temos, digamos, estas questões hoje que de alguma maneira, de facto, obstaculizam um pouco a exploração hoteleira e não sabemos se vamos continuar nesta senda. A nossa perspectiva é esta. Portugal fez um caminho muito bonito nos últimos anos. É hoje uma referência em termos internacionais no quadro do alojamento e no quadro do turismo e a nossa expectativa é que possamos continuar a fazê-lo. Esta procura que nos leva aqui a esta nossa conversa, que tem a ver com esta procura por alojamento, em especial na época que se aproxima, na época natalícia, é de uma maneira geral em todo o país ou há de facto aqui zonas que são bastante mais procuradas? Aquelas que nos vêm à cabeça logo é a zona sul do país e Madeira. Dois casos. Na generalidade do país há uma procura e uma procura importante nesta fase.
Mesmo o Algarve, que é a nossa região turística mais importante, mas que neste mês de dezembro, se quiser, inicia a sua habitual sazonalidade, é como se esta última quinzena do mês de dezembro pudesse recuperar alguma coisa. Nós estamos a sentir, de facto, ainda espaço para crescer e é possível que hajam reservas de última hora, é natural que aconteça, mas neste ano de recuperação nós estamos a sentir também no Algarve esse efeito. No caso da Madeira, que é um caso interessante porque é provavelmente na dimensão nacional a região que mais cresce neste ano de 2022, nós estamos a sentir que em função do aumento de transporte aéreo temos clientes no Natal e temos outros clientes no fim do ano, reduzindo a estadia média, mas permitindo novas oportunidades em função do aumento do transporte aéreo e, portanto, isso para uma região que depende bastante do turismo como, digamos, como atividade primeira em termos da sua sustentabilidade, é relevante. Apesar de toda a incerteza que há, o que é que se perspectiva em termos de hotelaria para o ano que aí vem? Como lhe dizia há pouco, Marisa, nós o que sentimos é isto. Nós temos hoje toda a estrutura da despesa razoavelmente configurada, temos boas indicações para o ano de 2023 em função daquilo que vivemos, nomeadamente no World Travel Market em Londres, onde há uma confiança bastante grande por Portugal. O caso do mercado alemão é um pouco diferente, ou seja, em resultado de toda esta incerteza em torno da inflação, os alemães estão a ter um comportamento do ponto de vista de atividades de lazer mais próximas do seu local de habitação e, portanto, temos no fundo que diversificar mercados. E há mercados que têm tido comportamentos muito interessados, o mercado norte-americano, nomeadamente para Portugal, com um interesse bastante grande dos americanos, não só nas duas grandes urbes de Lisboa e do Porto, mas esta vontade de conhecer outras realidades e isso é obviamente bastante positivo. Mas eu diria que com a cautela necessária, porque há coisas que temos que efetivamente confirmar, de que, pelo menos no ano de 2022, sim, no quadro da receita houve uma recuperação de confiança, ainda que com a despesa a aumentar. Muito obrigada por ter estado em direto neste Jornal das 5 da SIC Notícias. Boa tarde.